É assim que você vai planejar a sua semana em apenas 10 minutos. Passo número 1. Muita gente se arrebenta ao longo da semana porque aparecem imprevistos. Elas imaginavam mais ou menos o que elas tinham que fazer, mas elas não foram super refinadas e aí aparecem coisas não previstas e antes que você perceba, todo aquele planejamento lindo e maravilhoso que você fez se perdeu. E é por isso que na hora de você planejar a sua semana, a primeira coisa que você tem que fazer é repassar todas as suas pendências. Se você não tem nada organizado, você nunca fez isso na sua vida, eu te recomendo pegar um papel e tentar anotar todas as coisas que você tem que fazer na sua vida e tenta ser o mais específico e completo possível. Talvez você não vai conseguir matar 100%, mas esse exercício vai ser útil para começar se você não tem nada estruturado. Se você já tem alguma coisa estruturada, você simplesmente vai repassar o que você tem e você vai estruturar isso ao longo da sua semana. Questões mais urgentes ou as coisas importantes que vão ser mais prioritárias. Se você já está no nível avançado e você tem um sistema de captura bem estruturado, esse é o momento em que você vai zerar a sua caixa de entrada e transformar isso em tarefas ou distribuir isso para o resto do seu sistema de organização. Mas você precisa, nesse primeiro passo, repassar tudo o que você tem que fazer para você saber o que é que dá para encaixar na sua semana. Pessoalmente eu faço isso no meu aplicativo de tarefas direto, é lá que está minha caixa de entrada. As outras caixas de entrada que eu tenho eu vou filtrando ao longo da semana e no meu planejamento semanal eu simplesmente vou repassar as tarefas que estão ali no meu inbox que eu não filtrei ainda e isso é uma coisa que leva mais ou menos uns 5 minutos para ser feito. O que me leva ao passo número 2. Já aconteceu de no domingo à noite você se dar conta de que tem alguma coisa muito importante que você precisa entregar na segunda-feira de manhã e você acabou de arregaçar a sua noite inteira? Pois é, eu já fiz essa cagada algumas vezes. E é por isso que a duras penas eu me dei conta de que a melhor maneira da gente começar nosso planejamento semanal é não olhar a próxima semana e sim olhar mais ou menos 2 semanas para frente. Dependendo do ciclo de trabalho que você tem, faz sentido até olhar mais do que isso. Porque a razão é muito simples. Se eu tô olhando sempre a próxima semana e eu planejo um negócio no domingo e eu só olhei as minhas tarefas até o domingo, vou chegar no meu domingo, segunda-feira tem alguma coisa, ferrou porque eu não me planejei de forma antecipada o suficiente. Idealmente, o que você vai fazer é simplesmente abrir o seu calendário, a sua agenda e todos os seus compromissos já vão estar lá, o que vai tornar a sua vida muito mais fácil. Se você não tem um aplicativo de agenda que você usa, tipo o Google Calendar da vida, eu sinto te informar que você está jogando a vida no modo hard, tá tudo muito mais difícil do que precisava ser. Esse tipo de coisa que é um retorno maravilhoso para sua vida, te dá paz mental e vai te ajudar a se organizar demais. Implementa esse negócio que vai te deixar muito mais feliz do que você está hoje. Vai por mim. Mas se você já está no nível mais avançado, sua agenda é maravilhosa, você opera em time blocks, o que eu faço com os meus mentorados é exatamente isso. Eu tenho na minha agenda não só os compromissos específicos, mas os blocos de tempo por tipo de atividade ao longo da minha semana, que é meu bloco padrão. Se eu tenho algum tipo de evento, imersão ou algo do tipo, no meu planejamento semanal eu vou redistribuir, readequar para saber o que eu vou fazer naquela semana e é com base nisso que eu vou definir as prioridades do que é que eu vou fazer. O que me leva ao passo número 3. Muita gente erra no planejamento semanal porque tenta fazer mais coisa do que efetivamente dá tempo de fazer. Elas olham para a lista de tarefas, tem 80 coisas, elas falam, isso aqui tá pendente há um tempão, eu preciso fazer esse negócio, então essa é a semana que eu vou colocar tudo isso, enfio um monte de coisa, não dá tempo de fazer, se frustram e falam, esse planejamento é um negócio que não faz sentido fazer porque nunca dá tempo de fazer tudo. Então, só que o problema não está no planejamento. O problema é que você está tentando enfiar mais coisa do que a sua semana consegue absorver. Regra de ouro, 3 a 5 grandes tarefas é o tipo de coisa que você deveria ter no dia. Tarefas que são média, alta complexidade. Mas o lance é, se você quer facilitar a sua vida, use os blocos de tempo. Se você tem blocos de tempo já pré-definidos no seu dia, o que é que você vai fazer em cada coisa, se é prospecção de clientes, se é limpar o seu e-mail, se é conversar com o seu time na reunião de alinhamento, seja lá o que for, conforme você tem esses blocos pré-determinados, fica mais fácil você simplesmente encaixar aquela atividade ali dentro. Idealmente, a maior parte da sua atividade deveria ser recorrente, coisas que são previsíveis e que você consegue controlar. Se a sua agenda foge muito disso e tem um excesso de atividades pontuais, você provavelmente precisa de um pouco mais de estrutura e processo no seu dia, que é o que vai te ajudar a trazer mais previsibilidade e controle. Mas partindo do pressuposto que você já fez isso e a sua atividade realmente é muito louca e muito difícil de controlar, estima pelo menos 50% a mais em atividades que você não está acostumado a fazer
Se elas forem muito complexas, pode dobrar, triplicar ou quadruplicar a sua estimativa inicial, porque é muito provável que você está subestimando o esforço necessário. A maneira como eu faço de forma concreta o planejamento dessas atividades na minha semana eu olho para as prioridades que eu tenho no meu ciclo de compromisso, o que eu me comprometi a fazer, eu olho para o meu progresso e essas atividades relacionadas com isso são as atividades prioritárias. Elas são encaixadas primeiro e o resto das atividades que são menos prioritárias são encaixadas ao redor. Porque se eu começo pelas atividades que são menos importantes, não sobra tempo para as atividades que efetivamente são importantes. Seguindo esses passos, você consegue planejar sua semana em 10 minutos, mas isso é muito mais fácil de fazer se você tem um aplicativo de tarefas bem estruturado. E se você quer saber como organizar o seu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar como.